Boa tarde, galera do segundo ano. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. Vamos à nossa videoaula de hoje, tá? Lembrando que ao final da nossa aula nós vamos ter a nossa live e vai ser uma aula prática, uma atividade prática bem tranquila, cerca de 15 minutos, só uma roupa confortável e um tênis e um pequeno espaço dentro de casa, tá beleza? Nós já entramos nesse mês de junho falando sobre esportes, né? E o esporte, falamos sobre o atletismo, a aula passada, e nessa aula nós iremos falar sobre as lutas que também é um conteúdo pertinente à educação física, assim como o atletismo, a luta também vem dos nossos antepassados, quando a atividade, por exemplo, principal dos indivíduos no antepassado era o que? A caça e a pesca. E os indivíduos já tinham que usar táticas de defesa, táticas de ataque, para pegar a sua presa, entre outras coisas. Então a luta é um conteúdo da educação física, um conteúdo pertinente, e a gente vai apresentar pequenas coisas sobre as lutas. Tá beleza? A luta, gente, ela se torna fundamental por sua diversidade cultural, né? A luta ela é disseminada em todos os países, principalmente nos países do Oriente Médio, né? Lá no Japão, na China. Eles são muito apegados às lutas, até porque as lutas são usadas como uma atividade que disciplina a pessoa, tem muita tradição, então são atividades culturais que determinados países adotam determinados tipos de lutas, certo? E a forma de a gente aprender a luta, de conhecer a luta, é conhecer também as atividades de outros povos, de outros países, as suas crenças, o porquê que eles levam tão a sério as lutas, beleza? Outra coisa também importante é que a luta, além de ser um esporte, ela também é um exercício físico. Hoje em dia a gente vê academias com práticas de luta, centros de treinamento, porque a pessoa procura também a luta como uma atividade física intensa que vai ajudar na queima de calorias, no emagrecimento, no fortalecimento muscular, no condicionamento físico, entre outras coisas. Então, além de ser um esporte competitivo, mesmo quem não tem o interesse de competir pode praticar uma luta como atividade física, como com a intenção de perda de gordura, entre outras coisas. Então a luta se torna importante nesse quesito também. Outro fator importante da luta são as questões de vitórias e fracassos, né? Você aprender a lidar com vitórias e fracassos, porque é uma atividade competitiva, contra um oponente, você tem que saber valorizar na hora que você vence, porém tem que aprender também com as derrotas, a respeitar o adversário, respeitar as regras, entre outras coisas. Além de a luta também auxiliar nos processos que visam socialização, a disciplina, o respeito pelas regras, pelo adversário. Isso tudo característico de muita tradição dos povos antepassados, tá beleza? Nós vamos aqui estar abordando algumas lutas principais, falando um pouquinho, botando um pequeno vídeo, só para vocês terem uma ideia de como funciona mais ou menos, tá beleza? Lembrando que ao final a gente vai fazer uma aulinha prática. Show de bola? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre algumas lutas, tá beleza? A primeira modalidade de luta aqui é o boxe, né? O boxe é um esporte muito antigo e tá aí uma curiosidade que talvez vocês não saibam. O boxe é a modalidade esportiva de lutas que mais se paga dinheiro. São muitos milhões envolvidos quando se tem uma luta de boxe. É muito mais do que o UFC, por exemplo. O UFC já paga muito, só que o boxe ainda paga mais do que o UFC. Inclusive, está para sair uma luta de boxe entre o Mike Tyson, não sei se vocês já ouviram falar, ele era muito tradicional, tempo atrás, contra o Wanderlei Silva. Wanderlei Silva é um atleta de MMA do Brasil, que participava do UFC, tudo mais. Então, estão tentando casar uma luta entre eles dois, que vai ser uma luta que vai milhões de dinheiro, rios de dinheiro. Então, boxe, né? Aquela luta em contato físico, troca de socos e tal, é uma luta milionária. Segunda luta que a gente vai falar um pouquinho é o judô, que você já deve ter ouvido falar, na nossa escola tem, né, lá para os pequenos, é um esporte muito tradicional, principalmente na Ásia, no Japão e tudo mais. É um esporte que ele utiliza muito a mente, né? Você tem que ter muita cabeça, muita calma, muita técnica, trabalhar muito isso
para poder vencer seu oponente, né? Porque muitas vezes a força não vem nem de seus braços, a força vem da cabeça, aquele movimento correto, que é em busca sempre do ippon, né? O ippon é o movimento que finaliza a luta, que é jogar o adversário com as costas todas no chão do tatame. Então o judô também é um esporte muito importante, dá uma olhadinha aí. Show, né? Outro esporte também muito bacana é o MMA. Na verdade, o MMA, ele são artes marciais mistas, são diversas artes marciais em uma só, que são as atividades do UFC. O cara tem que ser bom no boxe, tem que ser bom no judô, no muay thai, no karatê, ele tem que ter um pouco de cada técnica para ele ser um atleta completo. E é esse tipo de luta que a gente vê hoje nas competições. Tivemos o Anderson Silva, Vitor Belfort, o John Jones, né, que é um americano, o McGregor, né, que ganhou do José Aldo, também José Aldo também, né, saiu também da periferia para virar ídolo. Amanda Nunes, a brasileira que está fazendo um grande sucesso também, de origem muito humilde. Então o MMA são essas atividades mistas, né? Esse esporte misto que também hoje tira muita gente da pobreza, são muitas oportunidades de emprego, entre outras coisas. Porque a gente vê o esporte muitas das vezes só a competição em si. Só que o esporte ele também emprega muita gente. Se você pensar num atleta, o atleta ele tem que ter o seu treinador, tem que ter um centro de treinamento. Quando a gente tem um centro de treinamento, tem que ter alguém na recepção, tem que ter alguém fazendo a limpeza, tem que ter alguém lavando o material. Então, gera muitos outros empregos, entendeu? Bom, outro esporte também que a gente tem é o karatê, um esporte de luta, um esporte também muito tradicional, muito da antiga. Os golpes também não são golpes para machucar o adversário, igual no UFC, por exemplo, são golpes mais técnicos, né? Tocar o rosto do adversário, o oponente. E nós, meritienses, nós temos uma representante brasileira, a Isabela Santos. Ela já foi campeã pan-americana. Ela mora em Éden, ali no Gato Preto, né? Na verdade, vocês conhecem, né? Ela mora no Gato Preto, inclusive, ela era minha vizinha, a gente morava de frente uma casa para outra. Ela já foi minha estagiária na academia, que ela também fez faculdade de educação física. E quando ela começou a fazer faculdade, ela foi minha estagiária, é uma pessoa excelente, conheço ela, conheço o irmão dela, conheço a mãe dela. E ela é atleta brasileira que provavelmente estaria nas Olimpíadas, que seria agora, né? Na verdade, seria agora em julho, só que a princípio foi adiada para o ano que vem. Então é um esporte muito bacana também. E a gente tem uma representante de São João de Meriti. Dá uma olhadinha no vídeo aí dela. E por final, gente, uma outra luta que na verdade é uma dança, é uma arte marcial que envolve tanto a dança quanto a luta, que é o que? A capoeira, é uma arte marcial disfarçada de dança. Ela era utilizada antigamente pelos escravos, porque os escravos eles eram proibidos de fazer os treinamentos de lutas. Então, ele usava o gingado das danças para treinar e enganar os seus donos, certo? Então, na época da escravidão, eles faziam isso para manter a sua forma física, só que eles usavam a música para enganar os seus donos, né? Por isso que a capoeira são muitos aqueles golpes, né, que passa muito próximo ao rosto, só que não tem contato físico, porque se tivesse, eles saberiam que eles estavam treinando luta. Mas é uma atividade excelente, completa, bacana, divertida. Não sei se vocês conhecem a capoeira, quem já viu, quem não viu, mas é uma atividade muito bacana.
Então, galera, esse foi o nosso resumo sobre as lutas, tá? A luta que é um tema pertinente da disciplina de educação física, um tema importante e a gente precisa sim estar falando sobre as lutas, tá? Beleza? Se tiver qualquer dúvida, comentários aqui embaixo, se eu puder ajudar vocês, estarei tentando da melhor maneira possível. E daqui a pouquinho estaremos entrando na nossa live ao vivo, vou colocar aqui o horário aqui embaixo ou aqui em cima e eu aguardo vocês lá, tá beleza? Não deixem de comparecer, vai ser uma aula bem simples, de 15 a 20 minutinhos, bem tranquila, mas para que a gente possa estar se exercitando um pouquinho. Aguardo vocês daqui a pouco. Um grande beijo.